Muito bem, meus irmãos, amigos, ouvintes, novamente, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais um episódio de Jesus em Toda a Bíblia, programa que vai ao ar todos os domingos, onde nós estamos discorrendo sobre a tipologia, a figura de Jesus em toda a palavra. Estamos falando especificamente da experiência de Moisés no Egito, o seu nascimento, vida, até o rompimento, a saída. E nós estamos traçando alguns paralelos que são contínuos e inesgotáveis, são muitos paralelos, mas o nosso objetivo aqui é exatamente levar aos irmãos parte do conhecimento para que os próprios irmãos nos acompanhem, como o pastor Lourenço sempre coloca, nos acompanhem com a sua Bíblia aberta, para que você possa também alcançar as muitas revelações que o Senhor tem nos concedido. Não é mesmo, pastor Lourenço? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, os nossos irmãos que estão conosco em mais um programa de Jesus em Toda a Bíblia. Pastor, no último programa, o senhor falou conosco sobre 3 tópicos que o senhor gostaria de finalizar. Exato. E aí a turma deve estar aguardando. Vamos partir para esse. Versículo 27 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, né, de todos os 5 tópicos que nós falamos, né, do versículo 24, capítulo 11 de Hebreus ao 27, ficamos para falar sobre 3 aspectos da fala dele que são importantes no paralelo que fizemos acerca do ministério de Jesus, que se traçam um paralelo com também as atitudes de Moisés. Então, no versículo 27, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, nós lemos no nascimento de Jesus que, por revelação, os pais, né, desceram ao Egito, fugindo, na verdade, de um decreto de morte de Herodes, não é isso? Profeticamente, então nós vemos, são contínuos paralelos. Mas, pastor Lourenço, nós vamos aqui, como fizemos na recusa, na escolha, pontuar. Então, a palavra deixar significou para Moisés um ato visível, decorrente da sua recusa, né? E essa consequência, na verdade, que eram recursos que ele tinha no Egito, ele deixou tudo para trás. Ele não se escorou em nada do Egito. Podemos dizer também que Jesus ele veio e todo o recurso que Jesus usou no seu ministério não foram recursos dessa vida. Mas tudo que ele usou, ele não estava escorado em nada daquilo que o mundo, que a religião, ou que o cristianismo daquele tempo tinha para oferecer. Tanto é que Jesus, por vários momentos que ele teve encontro em sinagogas com doutores da lei, né, com ensinadores da lei, ele trata com eles de maneira áspera até, né, quando Jesus expõe para eles que tudo aquilo que eles conheciam não representava de fato o poder de Deus, né? E também nós vamos ver, ele não temeu. Havia uma ameaça de morte, Faraó contra ele, né? E a palavra que ele usou, né, nunca mais você verá o meu rosto, que quando vires, morrerá. Ele disse assim, certamente, né? Então o Egito para ele havia morrido, né? E Jesus também, ele disse assim, o mundo não me verá, mas eu vivo e vós me verá. Então aqueles que estavam com a profecia, viram a profecia se cumprir. E por fim, ele ficou firme, né? A recusa de Moisés, aquilo que ele deixou foi algo visível. Porém, a recompensa que lhe foi dado foi algo que aqueles que estavam ali não puderam mensurar. Mas foi a experiência que o senhor gostaria de passar, que foi exatamente a experiência que ele teve para poder retornar e ser o mediador da saída do povo, não é isso? E é interessante, pastor, essa colocação, porque assim, quando você diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, quando nós olhamos para Jesus em Mateus ele fala isso, né? Que o mundo não estava preparado para beber o cálice que ele iria beber. Então Jesus é aquele que bebeu o cálice da ira, do furor.
E nós tomamos o cálice da doçura, do perdão, da graça. Porque quando Jesus ele serve o cálice, lá na última ceia, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Então, enquanto nós tomamos o cálice da doçura, Jesus tomou o cálice da ira. Então, quando Moisés ele não teme a ira, Jesus também não temeu. Inclusive, no Getsêmani, Jesus diz assim, né? Se for possível, Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando Jesus sobe o Calvário, quando Jesus sobe o Calvário, quando Jesus está preso, ele diz assim, tenho sede, e deram de beber o vinagre que estava ali, o amargor. Depois de ter bebido aquele amargor, ele diz assim, ó, está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. Então a ira que era para mim e para você, Jesus bebeu. O cálice de amargor do vinagre que era para mim e para você, naquela morte de cruz, Jesus bebeu. Então eu e você, em Jesus, nós temos a certeza que tomamos a doçura do cálice da salvação. Por isso que a igreja fiel, ela é vinculada ao Senhor pelo cálice, ela é vinculada ao Senhor pela ceia, ela é vinculada ao Senhor pelo novo nascimento, pelo batismo. Por quê? Porque para nós, o Senhor separou a boa parte, da qual não nos será tirada. E essa característica de Moisés, pastor, lido pelo senhor aqui, deixa claro. Ele foi o libertador e o mediador porque ele não temeu. Exatamente. E quando nós migramos aqui, porque ficou firme. Porque ficou firme. E nós olhamos um Moisés que transita na história, como nós falamos no programa anterior, ele ficou firme, até lemos o texto de ser irrepreensível. Ele foi irrepreensível porque ele se manteve fiel ao chamado e à confiança de que Deus lhe havia confiado. E como o pastor disse há poucos instantes atrás, Moisés foi aquele que esteve diante do povo, esteve diante do Senhor com a plena certeza de que a revelação era a condução da sua vida, que é a experiência da igreja. Aquele povo, pastor, seguiu a Moisés pela mensagem. Aquele povo seguiu a Moisés porque ele foi levantado por Deus para aquilo. E esta é a experiência da igreja fiel hoje. Nós seguimos ao Senhor Jesus porque ele foi levantado para isso, para que nós o seguíssemos. Interessante, pastor Lourenço, que era profético o retorno do povo para a terra, né? Conforme nós, nos penúltimos episódios de José, falamos. Então, esse regresso, ele seria um regresso fruto de um clamor do povo. O povo orou, o povo clamou, e a palavra diz que Deus ouviu o gemido do povo. Agora, interessante... Eu posso ler o texto? Claro, fazendo... claro, por favor. A palavra diz assim que... Êxodo 2, 23. Aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-nos Deus. Glória a Deus, que maravilha. Ou né? seja, a sua afirmação está na palavra. Exato. Não é uma suposição, está escrito. É um paralelo maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Agora, interessante, pastor Lourenço, que ele recusou o material, o visível, o passageiro, mas a recompensa era o espiritual, o invisível, o eterno. Então, a resposta à ameaça de Faraó foi uma só: bem disseste, nunca mais verei o seu rosto. Portanto, meu querido, como dissemos aqui no episódio anterior, Jesus disse assim, ó, o mundo não me verá mais. O mundo não iria ver, o Egito não iria ver, mas a igreja que está numa trajetória rumo à eternidade, como o povo estaria, e Moisés ele foi muito incisivo em dizer que
todo o povo iria. Quem irá? Né? Então, nenhuma unha ficaria. Essa foi a expressão. Né? Então, nós vemos aqui nessas 5 atitudes, nessas cinco palavras de Moisés, as atitudes que são etapas na nossa vida, que foram etapas na vida de Jesus, e Jesus, em todo o tempo, ele foi provado também, como Moisés foi provado. Então, como o pastor colocou nos episódios anteriores, a igreja fez uma escolha. Ela fez a sua recusa, e dissemos aqui que a recusa e a escolha, elas andam juntas, são consequências, né? Mas não temeu, ficou firme, e mais, ficou para trás. Meus queridos, nós estamos também rumo a uma eternidade, pastor Lourenço. Então, mas nesse processo, nós tivemos um episódio que é marcante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, depois nós vamos aqui mostrar, que foi a experiência dele, né? Ele já formado a sua família, ele se tornou... Após os 40 anos. ele se tornou um pastor, ele cuidava do rebanho do seu sogro, quando ele é levado a ter uma experiência, ele e Deus apenas, e o rebanho que estava junto com ele. Gostaria que o senhor discorresse um pouco. Eu já abri essa parte, até deixei o texto aberto aqui, mas eu queria pegar um gancho da sua fala anterior para falar com os nossos irmãos que estão conosco. O pastor disse assim, que Moisés disse isso, nenhuma unha ficará. E eu acho muito pertinente, muito importante essa colocação. Por quê? Porque você é membro da eternidade. Você que participa conosco desse programa, você que está acompanhando, você precisa ter uma consciência de fé. Você precisa ter uma consciência espiritual. Jesus, quando mediou, né, e quando abriu para mim e para você um novo vivo caminho, tirando-nos da servidão do pecado, trazendo-nos para a libertação, que a fé traz isso para nós, Jesus te deu uma identidade espiritual. Você é membro da igreja fiel. Você é membro da igreja que vai ser arrebatada. Para que você seja membro desta igreja, você precisa fazer o quê? Você precisa ser fiel ao Senhor. Amar a Deus, orar, buscar ao Senhor, cumprir aquilo que a palavra fala, né? Ler a palavra. Porque o pastor Luiz disse assim, olha, Moisés deixou o Egito. Moisés deixou o Egito. Moisés deixou o Egito. Isso foi frisado várias vezes. É o perfil do ministério do Evangelho Eterno. O ministério do Evangelho não é o ministério do cristianismo, o ministério do Evangelho. É um ministério que deixou o mundo. É um ministério que está vinculado com a palavra da verdade, que está vinculado em anunciar ao homem que nós sairemos daqui e iremos com o Senhor para a terra prometida, que o arrebatamento nos aguarda. Moisés foi levantado para isso. Esta obra, quando eu digo esta obra de Deus, este veículo de transmissão, este programa, este canal, os diversos programações que temos, né, que existem, é para dizer a você e afirmar a mim que acompanho que nós temos uma identidade. Nós somos servos do Senhor. E nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina. Porque Moisés deixou o Egito. O ministério desta obra deixou o Egito. Ele não absorve as coisas do Egito. Ele não leva nada com ele. Assim como nós não ficaremos parcialmente no Egito. Nós sairemos do Egito, não vai ficar nenhuma unha. Aí, às vezes você se sente aquele membro, pastor, eu sou um membro tão pequenininho, né, pastor Luiz? Aí eu sou aquela irmãzinha. Mas faz parte do corpo. É parte do corpo. Nenhuma unha ficará. Você vai entrar na terra junto conosco. Você não pode não ser o soldado mais forte, né? Pode não ser um dos anciãos, como Moisés teve 70, nós vamos entrar nisso depois. Você pode, mas você é membro do povo que vai sair daqui e vai morar na eternidade. Então, não se esqueça dessa palavra. Às vezes você pode sentir o menor de todos, mas a palavra é para você. Nós deixamos o Egito, nenhuma unha ficará. Nós estamos vinculados a uma mensagem de salvação e arrebatamento, e o nosso rumo, o nosso chamado é a revelação.
E dentro, pastor, dentro do seu pedido, né, Lorenzo? Leia aí, eu vou ler aqui a experiência de Moisés. Como o pastor disse, Moisés estava no campo, Moisés estava apacentando, que é o perfil do ministério de Jesus. Jesus foi chamado para ser pastor de ovelhas, né? Jesus, ele teve O bom pastor. Jesus é o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse isso, Jesus. Então, Jesus é o pastor e Moisés foi pastor. Moisés também foi pastor. Jesus estava aqui cuidando para o Pai. Ele diz isso. Eu estou cuidando para o Pai. E aqui ele estava cuidando para o seu sogro, ou seja, as ovelhas eram de outro. Ele estava responsável. Jesus era o mordomo, Moisés era o mordomo de Jetro, seu sogro, e Jesus o mordomo do pai. E nós hoje, como mordomos, repetimos, somos imitadores de Cristo, cuidamos daquilo que não é nosso. Então, eu vou ler o texto, pastor, em Êxodo 3, verso 1, e diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Maravilha, né? Interessante, pastor Lourenço, que é o fogo que consome, mas não destrói. Louvado seja Deus. Interessante que lá na frente nós vamos ver Moisés, ele pedia a Deus ele queria ver, né, o Senhor. E o Senhor fende a rocha, coloca ele por detrás, você não vai me ver minha glória, a minha glória vai passar por ti. Glória a Deus. Que a glória de Deus passa por nós. Louvado seja. Mas o Senhor não nos dá essa glória. Interessante, pastor Lourenço, que o chamado para essa missão, ele foi um chamado no deserto. E às vezes acontece conosco também, né? Nas nossas muitas ocupações nessa vida. E pastor, só um paralelo. Claro. Jesus provado no deserto, o ministério dele se inicia lá. Exatamente, no deserto. Então, o chamado dele, depois de ter saído do Egito, ele passou 40 anos como pastor em Midian. Como o senhor bem colocou, Moisés já tinha 80 anos, né? E esse encontro transformaria para sempre a vida dele, né? E no contexto histórico da salvação, essa visão aqui, no capítulo 3 de Êxodo, essa imagem simbólica aqui, da própria natureza de Deus ali, a sarça que queimava e não se consumia, prefigurando a figura da sarça, a figura de Jesus, naquilo que era a sua humanidade, veio para, né, encontrou um terreno árido, terra seca, né, raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, porém, profeticamente... Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Assim como Moisés. Né? Exato. Profeticamente, nós vamos ver ali a figura do fogo, profeticamente, o Espírito Santo. E João Batista, ele fala, né? Eu vos batizo com água. Mas virá um. Que vos batizará com fogo. Né? Então, profeticamente, nós vamos ver ali ele sendo visitado pela presença do Pai, né? Na figura do fogo ali, que profeticamente seria o Espírito Santo. Mas é interessante que ele venceu a própria insegurança humana, né? E o Senhor disse para ele: achega-te para cá, porém, tira a sandália dos teus pés, né? Porque o ambiente que tu estás é terra santa. E mais importante, Deus chamou Moisés pelo nome e o comissionou, né, de maneira a libertar o povo da escravidão. E a reação dele não foi uma reação de um grande líder, libertador, de um herói. Ele falou: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Não é isso? Quem sou eu?
Então, ou seja, nós vemos aqui uma objeção de identidade. Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor deu uma palavra para ele, no versículo 11, né? Quando o Senhor mostra ali a sua pergunta, não foi sobre o poder de Deus, mas sobre a sua própria, né, inadequação como homem. Eu não sou a pessoa mais indicada, Senhor. E às vezes nós nos julgamos assim, né? Que o povo de Israel não viu adequação em Jesus, né? Por isso que veio para os que eram seus o Não rejeitaram. receberam. Mas o fato é que o Senhor iria ser com ele. No versículo 12, eu gostaria que o pastor lesse capítulo 3 de Êxodo, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, que maravilha, né? E é a bênção, pastor, porque ali mostra um Moisés homem. Um Moisés que, se não fosse o Espírito sobre ele, seria apenas um Moisés. Então aquela sarça era ele mesmo, cheio do fogo do Espírito, com a autoridade do Senhor, mas ainda era sarça. Assim como Jesus. Jesus vem, lá no seu batismo, todos conseguem ver a pomba pousando sobre ele e a voz dizendo do céu: eis aqui o meu filho amado. Então, Moisés é identificado, como o pastor Luiz acabou de dizer, Moisés, Deus falou com ele. Jesus, no seu batismo, Deus fala para que todos escutem que aquele era o Filho de Deus. Então, esta é a experiência que, quando nós juntos olhamos a palavra, nós vemos a figura, nós vemos um Jesus em toda a Bíblia. Por quê? Porque assim como Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor, preparado pelo Senhor, e aqui já dá um salto na história de Moisés, também assim aconteceu com Jesus, um salto na sua história. Conta do seu nascimento, nós até mencionamos isso no programa anterior, né, pastor? Conta do seu nascimento, depois conta da sua saída do Egito, conta agora do seu chamado. E aí nós acabamos de dizer isso, Jesus vai ao deserto, passa ali 40 dias e 40 noites, como foi mencionado tanto no programa anterior quanto neste programa, a firmeza de Jesus em não se dobrar diante do opositor, a firmeza de Moisés em optar pelo projeto, pelo plano que Deus havia colocado em seu coração. Ele que escolheu. Assim também como Jesus. Jesus foi homem, foi frágil, adoeceu, teve fome e sede, como todos nós, mas o Espírito estava sobre ele. E lá na frente você vê um Jesus que disse aos seus discípulos que o mesmo Espírito que repousava sobre ele iria repousar sobre os demais. Que a mesma coisas ainda maiores que esta farás, né? Ou seja, um Moisés que realizou coisas gloriosas, realizou por causa do Espírito que estava sobre ele. E hoje nós, como Igreja Fiel e Corpo de Cristo, isso foi frisado em todos os programas e no anterior e neste, temos falado muito sobre isso, sobre a revelação, sobre a dispensação do Espírito sobre a Igreja Fiel. E essa é a marca, né, pastor, dessa sarça. Uma sarça que queima, mas não consome. Um Espírito que arde o nosso coração, um Espírito que nos constrange, um Espírito que nos direciona, um Espírito que revela a nossa jornada. E nos conserva, né? Que nos conserva e que nos dá uma palavra viva. Exato. Porque quando nós abrimos, oramos ao Senhor, perguntamos, o Senhor está pronto a nos responder. Essa foi a experiência de Moisés. Exatamente. Vamos aqui chegando ao final desse episódio. Nós vimos aqui a objeção da identidade. Quem sou eu para ir, né? E o Senhor diz, eu serei contigo. Depois, Moisés pergunta, quando ele pergunta, qual é o seu nome? Que Deus é esse, né? Eu sou o que sou, né? A expressão que ele usa, né? Ele sabia que precisava de uma autoridade maior que a dele. Antes ele próprio disse assim, quem sou eu, Senhor? Eu não tenho. Senhor, não, eu serei contigo. O Senhor estaria à frente.
E por fim, pastor Lourenço, a objeção à credibilidade. Senhor, mas e se eles não acreditarem em mim, né? No capítulo 4, versículo 1, Sim. a resposta de Deus que concedeu a Moisés 3 sinais, né? Que seriam surpreendentes, né? Que estariam ali evidenciados, mas nos próximos episódios nós vamos falar também da forma como Deus tratou, porque a expressão Deus endureceu o coração, né, para que o povo não fosse, né? E às vezes nós vemos também uma oposição para que o povo e para que o homem deixe o Egito, né? Há uma oposição, mas nós vivemos um cenário profético também. Nós vemos sobre o mundo juízos, como vieram sobre o Egito, na verdade? Sim. E nós vamos fazer esse paralelo também e vamos no próximo episódio discorrer sobre isso. Portanto, vamos encerrar aqui. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Continue conosco. A paz do Senhor Jesus. Pastor Lourenço, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Luiz, e a paz do Senhor aos nossos irmãos que estão conosco, que permaneceram conosco. Não saia daí. Em breve, no próximo domingo, estaremos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra. Paz do Senhor, queridos.